Show, vamos lá. Boa noite para você que chegou aí. Agora a gente está começando a nossa transmissão pela TV Interior. Nosso convidado de hoje é o Anderson, ele que é um militante político, muito ativo. Ele também é corretor de imóveis, é ator também. Aliás, eu conheço ele desta época como ator, quando a gente fazia curso de modelo e manequim lá no Liceu Artes e Ofícios. Isso em... Esquece aí a data, gente, deixa pra lá. Abafa o caso, mas tem tempo. E a gente vai transmitir. O Eduardo também está aqui com a gente. O Eduardo, que é o presidente lá da TV Interior, está aqui para esse bate-papo junto com o Anderson. E eu quero que você fique aí ligado com a gente. Se tiver alguma pergunta também, pode mandar. Eu gostaria muito que você interagisse com a gente aqui nesse momento, nesse debate, e que ele seja enriquecedor para todos nós. Lembrando que aqui todo mundo tem a sua opinião, cada um pode se posicionar da forma que acredita que ele convém. Aqui ninguém quer mudar a cabeça de ninguém, é só uma forma mesmo da gente se posicionar e levar a informação para você que está aí, que está em casa, que está nos acompanhando pelas redes sociais. Certo? É isso, Anderson? Exatamente. Democracia, né? Cada um tem... Democracia, isso aí. Se não fosse, a gente nem conversa. Exatamente. Você pode falar o que você quiser, porque a liberdade de expressão é uma coisa que tem que ser pautada e tem que ter garantida pela Constituição, né? A gente tem a liberdade de expressão garantida. E isso não pode acabar, né, gente? Tanto nas redes sociais... É o que a gente sempre fala, né? Que o importante é você ter acesso à informação, você formar a sua opinião, acreditar nela e ter a possibilidade de se posicionar em todos os segmentos da sua vida, né? E isso o Anderson faz muito bem, porque também não vale a pena você ter seu posicionamento e ficar em casa de braços cruzados. O Anderson, ele acredita nisso, ele luta, ele tem os objetivos dele, está sempre se posicionando, está sempre colocando a cara a tapa mesmo, recebe muitas críticas, assim também como recebe muitos elogios, mas eu acho que é por aí mesmo, né, que a gente tem que se posicionar, porque quanto mais a gente se anula, menos chance a gente está tendo de mudar a nossa história, certo? Oi, Jaque, mica linda. Então, vamos lá. Eduardo, vai com você. Primeira pergunta para o Anderson. Beth, primeiramente eu queria expressar a minha satisfação, porque, assim, a gente vem galgando esse trabalho aí com a TV Interior há 6 anos. Eu, particularmente, eu nunca imaginei que a gente teria um dia como esse, de ter a Beth Raposo comandando uma live na TV Interior. Isso não é assim ficar jogando confete, não é ficar... É porque assim, quando começou a pandemia, Anderson, a gente ficou assim, cara, e agora? Não pode ir para a rua fazer matéria. Uma TV local trabalha muito em função de eventos, do dia a dia de pequenos municípios, né? E a gente ficou se perguntando, veio a ideia da live. E olha onde a gente chegou, né? Que prazer, que satisfação. E ter você também, Anderson, que é um cara que eu admiro, respeito suas opiniões. Eu queria combinar um negócio com você, Anderson. Vamos fazer o seguinte, vamos falar só mal do presidente, porque falar mal do presidente não dá merda. Se a gente começar a falar mal dos outros, a gente corre um certo risco. O que você acha disso? Não, mas a gente nem... Não é questão nem de falar mal. Acho que é mais de você poder falar a verdade, que a própria mídia aberta ela acaba não falando, né, com medo de represárias, com falta de patrocínios, que a gente sabe que, infelizmente, tem o Lacombe. O Lacombe agora foi mandado embora da Band. Não sei se vocês sabem, né? Uhum. O Aqui na Band era um programa que, na verdade, era um programa de entretenimento e tal, e poderia falar de tudo. Eram várias pautas diárias, assim como o programa da Fátima, que é o Encontro, né, na Globo. Uhum. Só que, infelizmente... A Globo não tem esse espaço dos conservadores, nunca teve, entendeu? Uhum. Aí a Band começou a fazer isso e o Lacombe, como era também da Globo, ficou até uma coisa tipo assim, ele passou para lá e ele assumiu no último programa que ele era conservador. A partir do momento que ele assumiu isso, com o Alan dos Santos, levou uma galera lá para mostrar que onda é essa que está vindo agora, né? É uma onda conservadora que estava reprimida há muito tempo e ninguém sabia que existia um lado conservador no Brasil. Um lado que realmente que nos Estados Unidos já estava aflorado há muito tempo, desde a eleição do Trump. Desde 2016, que a gente sabe que a direita existe nos Estados Unidos. Quando veio 2018, a direita se uniu através da internet e lançou um candidato que seria o Bolsonaro.
Mas e é um candidato que, na verdade, foi uma zebra, porque ninguém acreditava nele. Né? Se a gente for fazer uma pesquisa de opinião, assim, todo mundo sabe, todo mundo comenta isso, a gente sempre nas mesas, nas rodas de conversa, as pessoas não votaram no Bolsonaro porque acreditavam realmente que ele pudesse fazer uma diferença. Todo mundo votou no Bolsonaro porque todo mundo queria se livrar do PT. Essa foi a real. Muita gente. E ainda teve aquela situação, porque o nosso país ele também é muito protetor, muito acolhedor. Aquela história da facada, ela veio muito a calhar, foi um grande presente para a vida dele, porque todo mundo ficou consternado, todo mundo ficou muito preocupado com tudo aquilo e acabou que ele foi ganhando muito mais notoriedade, né? A facada, Beth, eu não vejo muito por assim, não, Beth. Ele ajudou muito, entendeu? Ele já estava muito bem nas pesquisas, assim, em relação... Eu acho que ele estava bem posicionado. Sim. Ele estava bem posicionado e a facada a gente não ajudou tinha um porque ele não morreu. A facada ajudou porque ele não morreu, né? Sim, mas nós não tínhamos outro candidato. A intenção da maioria era tirar o PT. Ninguém acreditava no Bolsonaro. O Bolsonaro não tinha aquela história política, ele não tinha um apelo. A real condição foi, vamos tirar o PT e tem ele aqui, vamos embora colocá-lo. Foi uma conjunção, né, de fatos, né? Sim. Pode falar, por favor. Com certeza, e ele foi ganhando muita mídia, porque com a facada que ele ganhou muita visibilidade, ele ganhou muita mídia em cima dele o tempo todo. Ele acabou fazendo uma campanha de uma forma indireta, porque ele tinha a notícia dele 24 horas, as pessoas começaram a se interessar por ele. E a Lava Jato... Ele ganhou uma mídia gratuita, né? Muito grande. E a Lava Jato também não deixou de ser uma onda que ele soube surfar, né? Ah, com certeza. Agora, essas 2 últimas semanas, 3 semanas, ele tá complicada a situação para ele, né? E aí você vê muito como é que a mídia funciona. A gente pega aqui o nosso caso do nosso governador do Witzel. Ele estava na mídia todo santo dia. Todo dia para falar tudo, para bater no peito, para falar que faz e acontece, não sei o que lá. Estourou a bomba do superfaturamento. Alguém viu o Witzel por aí? Difícil, né, cara? Muita cara de pau. É impressionante. E essa semana a gente, né, com a prisão lá do... Queiroz. Boa! A prisão lá do Queiroz, Bolsonaro sumiu também, né? Não, ele tá, na verdade, ele tá deixando o Flávio se resolver. Bolsonaro, gente. Não tô defendendo, não. Olha, hoje tá tendo até... eu vi na CNN, a última notícia que eu tive, é que o Queiroz está fazendo uma delação premiada. Uma delação premiada. E ele deve estar apavorado com isso, né? Essa delação... Quem está falando mais hoje? É o Queiroz ou o advogado? Qual é o nome dele? Frederico Wassab. Frederico Wassab. Quem está valendo mais hoje? Ou a Márcia, tá, gente? Vou te falar, esse daí eu vou... Sabe quando... Que a polícia encontre a Márcia, porque mulher tu sabe, né? Se ela tiver filho, então falou do filho, pronto, a mulher vai falar tudo. Beth, Anderson, acho que a gente tem que ir por partes, né? Você juntou uma série de elementos que são, acho que, o cerne do debate. Eu acho que o Bolsonaro, ele foi essa solução, ele não era a única solução contra o PT, né? Só que quando você olhava para todos os outros candidatos, poucos tinham possibilidade de vencer. O Álvaro Dias era um bom candidato? Era, né? Ex-governador do Paraná, teve muito êxito, saiu com uma popularidade altíssima, mas não tinha chance de ganhar. O Amoedo, a gente não conhece muito bem, surgiu do nada também. O Bolsonaro veio galgando, através do seu discurso, da sua narrativa, esse espaço, e levou. Eu acho que ninguém, quando a Lava Jato começou, e hoje eu tenho um pouco de... Eu estou acreditando um pouco nessa linha que foi realmente um movimento político. Aquilo que estava se acusando a esquerda, ela tinha razão. Eu não queria acreditar que era assim, mas hoje o Sérgio Moro mostrou que entrou para a política. Mas eles não esperavam que o Bolsonaro fosse esse cavalo que ia pular na frente de todo mundo e ia ganhar a eleição. A facada é aquela coisa, ele não morreu. Se ele tivesse morrido, ele não estaria aí para contar.
E ele vinha fazendo um bom governo. Eu, pelo menos, eu me assumo também como conservador. Eu sou uma pessoa que eu tenho um pensamento também de direita. E eu concordava mais do que discordava com uma série de ações. Só que a pandemia interrompeu esse momento e o mundo virou essa balbúrdia. Eu só acho que o Bolsonaro, para passar para você, eu acho que ele poderia ter tido um pouco mais de seriedade com os temas, com esse momento. Eu acho que um pouco menos de palhaçada ajuda. E o grande problema da direita chama-se comunicação. A direita não se comunica bem, a direita não constrói veículos a seu favor porque é avarenta. Deveria investir e apostar em quem coaduna com seus ideais. A esquerda se abraça, ninguém se larga a mão de ninguém. A direita é avarenta, é mesquinha, não quer gastar dinheiro, não quer investir, não investe em ideal. Então, Anderson, vai com você, meu irmão. Concordo, assino embaixo com tudo que você falou agora. Tanto que o setor de comunicação teve que ser mudado agora, porque realmente o sistema de comunicação de dentro do Planalto nunca foi muito bem. A Beth também já falou comigo. Hein, Beth? Você também já falou sobre a comunicação dele? Já falei. Se fosse assessora de comunicação lá, já teria tido 10 infartos, porque é impossível, não existe um controle. Toda vez que ele se pronuncia, vem uma bomba. E aí tá sempre ele soltando as bombas e o vice sempre correndo atrás para pagar, né? Não existe não segue um direcionamento. Eu acho até que estrategicamente eles não têm falado muito essa semana, porque senão vai acontecer como está acontecendo com o advogado. O advogado está se contradizendo o tempo todo. Então, a hora que você não sabe o que falar, que não está no acordo, é melhor tu calar a tua boca. É o que está acontecendo com todos eles que estão num momento complicado. Fica na tua. É verdade. Assim, não preveram, né? Não preveram isso, não preveram que espetacularizariam tanto a prisão do Queiroz. E ele não estava preparado. A última versão que eu ouvi dele foi... A gente estava falando no nosso último debate, né? A gente está vivendo também uma crise política. Então, Total. Tudo hoje é potencializado ao máximo, né? Então, lógico que ia repercutir de uma forma como está sendo, uma forma bem grandiosa mesmo, a expectativa de que venha coisa muito pior pela frente, até por conta dessas coisas. O advogado, uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra coisa, daqui a pouco ele já quer voltar atrás. E aí já ficou muito claro que ele está querendo poupar o Bolsonaro agora. Ficou muito claro. Personagem do ano, esse Frederico Assab aí, né? Personagem do ano, figuraça, né, cara? Figuraça. Sim, a última versão que ele deu foi que ele está nessa linha de preservar, mas ele deu uma última versão que, assim, que se ele tivesse dado desde o começo, eu acho que o Queiroz estava correndo risco de vida, né? Tava correndo... Se ele tivesse falado isso... Essa foi a última dele. Mas olha só, ficou muito claro que ele teve uma conversa com o lado do Bolsonaro para depois voltar atrás dessa conversa, porque ele falou com a jornalista o seguinte: não, você vai ficar sabendo a verdade, em breve eu vou abrir. Houve uma negociação e agora ele foi e falou, não, é porque ele corria um risco de morte e aí eu queria preservar. Qual é o interesse dele em preservar? Por que ele não pegou, então, e levou até a polícia? Olha só, esse fulano aqui está correndo um risco de morte. Entrega aí, a responsabilidade de vocês cuidar. Tá muito claro que ele tem um interesse em estar escondendo o Queiroz, né? Ou resta alguma dúvida? Ficou chato demais. É verdade. A Beth é advogada, hein? Eu sou advogada. Sabe como é que a mídia funciona, né? Sabe, ele fala uma coisa, ele recua nessa coisa, daqui a pouco ele vai para um outro veículo para poder, sabe, polarizar essa questão. Então, a gente tem que ficar ligado nessas coisas, como a gente falou na última live, né? Beth, Anderson, eu queria até que para as pessoas de casa pudesse entender que a gente em off, você estava contando um pouco da sua história na política, né? Como é que você chegou, como é que você ingressou, quem são as pessoas hoje que lideram o movimento que você representa, porque elas estão muito na mídia, estão muito em evidência. Explica um pouquinho todo esse processo, como é que você entrou nessa trajetória do Bolsonaro, como é que foram esses movimentos, como é que vocês se articulam. Explica um pouquinho, Beth, se você me permitir, é claro. Lógico. Posso falar? Por favor. Deve. Então,
o que ocorre? No 2013, como eu morava, tipo assim, em Ipanema, tal, próximo ao Cabral, eu sempre via aquela manifestação ali que não era só por 20 centavos, né? Então, que eu pensei? Cara, eu como corretor de imóveis e trabalhando com turismo, para mim, seria interessante que o Brasil melhorasse, lógico, para todos nós que trabalhamos com turismo, sabendo que o Rio de Janeiro é a porta aberta, né, para o Brasil, né? Que a gente está aqui recebendo milhões de turistas o ano inteiro. Aí, o resultado, 2013, eu vi que realmente não era só por 20 centavos. Aí eu comecei a ir para a Porta do Cabral e aquele Fora Cabral, aquilo tudo, dali... Responsabilidade de vocês, cuidar. Pode falar. Aí Desculpa. Do Fora Cabral começou aqueles black blocs aparecerem e expulsar a galera das ruas mesmo. Ficou um ato muito mais violento, né? Como 2013 foi aquela coisa de bomba, de quebrar banco. Aí apareceu os black blocs. Por quê? Porque a direita já estava começando a se organizar, indo com camisa do Brasil, bandeira do Brasil. Eles não queriam aquilo, que era um movimento, na verdade, patrocinado exclusivamente até com dinheiro de fora do Brasil, que é uma associação que o Fórum de São Paulo, que o Lula montou junto com o Fidel Castro. Esse dinheiro era muito ligado ao narcotráfico e tudo mais. A esquerda, ela é alimentada com esse dinheiro do Fórum de São Paulo, que ajuda também Jorge Soros, que é um milionário que também investe dinheiro forte em toda a militância de esquerda no mundo inteiro, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Inclusive, na Argentina, agora eles conseguiram fazer com que o Macri, né, não conseguisse aprovar. Isso eu estou com medo que aconteça aqui também. Porque eu quero entrar nesse assunto com você, Anderson. Eu quero falar desse assunto com você. O Macri... Aí eu vou concluir o raciocínio aqui. O Macri era super popular, igual o Bolsonaro. Só que o Congresso vetou e conseguiu barrar todas as reformas, que a Argentina precisava de reformas, assim como o Brasil precisa para poder andar para frente. E acontece que a Argentina não conseguiu fazer isso a tempo. Então, a mídia comunista conseguiu fazer a cabeça do povo que a Argentina era melhor na mão da Cristina Kirchner. Então, o povo votou de novo no partido da Cristina, quer dizer, um poste, né? O cara que foi indicado pela Cristina. A mesma coisa que o Lula queria fazer com o Haddad, colocar o Haddad para representar ele. Tanto que a campanha do Haddad e do Lula falou assim, Lula é Haddad, Haddad é Lula. Quando, na verdade, esse é o perigo de 2022. O Bolsonaro vir fraco, né? Que pode acontecer isso, dele perder a credibilidade por causa da mídia, que está batendo nele o tempo todo. E nesse momento que a gente está vendo, a mídia está ganhando muito espaço com a história do Queiroz. Se isso continuar protelando até 2022, que eles vão querer usar o Flávio, a família, para poder atingir o Bolsonaro, esse é o grande problema da galera, como a Beth falou, uma galera que só votou para tirar o PT. E não votou ideologicamente, pensando assim, eu sou de direita, eu sou conservador e eu acredito na agenda do Bolsonaro. A agenda do Bolsonaro é capitalista. As pessoas votaram através disso, tipo assim, quero tirar o PT. Mas quem sabe se vier o Luciano Huck, se vier o Dória, esse povo não resolve votar neles, entendeu? Então, o nosso medo é vir um poste com a mesma agenda comunista que tinha, preparando o Brasil para virar uma Venezuela. O sonho deles é tornar toda a América Latina num só governo, como se fosse hegemônico, um governo de esquerda em toda a América Latina, tanto na Argentina, na Venezuela. Por que não conseguem pegar o Maduro? Que o Maduro está super protegido por esse Fórum de São Paulo, que, na verdade, são narcotraficantes que estão ajudando a esquerda há anos. Tanto que o narcotráfico paga faculdade para poder formar advogados para trabalhar para o tráfico. Então, isso já até essas cotas que eles fazem da faculdade, por que a esquerda defende a cota? Porque essa cota é muito mais fácil de entrar pessoas mais, né, declaradamente negras ou pardas, mas conseguem entrar, se formam para poder defender o tráfico. Então, a coisa é muito maior do que a gente imagina, que é um movimento político muito bem arquitetado durante 30 anos, e eles não vão largar a teta do governo agora, porque dinheiro público para eles é vida, entendeu? Enquanto eles sugam as pessoas que são honestas, que pagam impostos, nós, honestos, estamos sofrendo na mão dos desonestos. Esse é o grande problema do Brasil, entendeu? Bom, é muita coisa... Como é que surgiu o Vem Pra Rua? Quem são os líderes? Como é que funciona esse movimento? Eu não sou do Vem Pra Rua, não. Vem Pra Rua é mais ligado com o pessoal do Novo, do Amoedo, né? O Vem Pra Rua. Tá. E o MBL é mais ligado do DEM, né? E mais ligado com o PSDB, que é o Dória.
O nosso movimento Nas Ruas foi criado pela Carla Zambelli. O Nas Ruas foi criado pela Carla Zambelli em 2011, né? Logo depois desse movimento de 2011, ela começou com o Mensalão, contra o Mensalão. Logo depois do Mensalão, veio o movimento de 2013, que era por 20 centavos. A partir desse momento dos 20 centavos, ela continuou batendo na tecla contra a corrupção. Logo depois de 2014, estourou o Petrolão, né? Veio a Lava Jato, aí ela continuou na luta com isso. Eu tive contato com a Carla em 2014 para 2015. Foi quando eu comecei a poder participar do Nas Ruas. Até então, eu não era líder daqui do Rio. Eu fazia só os vídeos e mandava para ela. Mas aí, um belo dia, eles resolveram, olha, você quer representar a gente aqui, que a gente vai criar raízes nos estados brasileiros, no Rio de Janeiro, São Paulo, e assim foi. Em vários estados tem gente liderando o movimento Nas Ruas, que ele é patrocinado, na verdade, por pessoas comuns, entendeu? Às vezes por contribuintes mesmo, pessoas que dão dinheiro para poder pagar o caminhão, essas coisas, entendeu? Tem ajuda de alguns empresários que podem até ajudar o movimento. Eu não sei te dizer agora quantos empresários tem, mas a maioria é de São Paulo. No Rio de Janeiro, a gente é muito fraco em relação à direita. Aqui no Rio, quem manda na política, no Rio de Janeiro, era o PMDB, né, do Cabral, mas agora, como o Cabral saiu, o poder está na mão do PT e do PSOL. O PSOL liderou todas as reitorias das faculdades públicas no Rio de Janeiro. Todas as reitorias de faculdade é do PSOL. Tanto que o museu pegou fogo, eles eram administrados pelo pessoal do PSOL. Então, queimou a história do Brasil. Virou cinza por falta de administração do próprio PSOL. Então, isso é triste saber disso, entendeu? O museu poderia estar de pé se fosse uma administração correta. A UERJ virou boca de fumo. Parece que você entra na UERJ, você está entrando dentro da favela da Mangueira. A favela desceu, tudo pichado, e ali dentro vende drogas. Quer dizer, é triste. Ninguém vai mais para estudar, vai para se drogar. E perde o direcionamento que é exatamente para a formação do cidadão, né, Beth? Sim, por isso que quiseram expulsar o Weintraub, por isso que o ministro da Educação meteu o pé do Brasil, porque ele sabe que dentro das faculdades públicas estava tendo tráfico, e ele ia lutar contra isso, entendeu? Começaram a ameaçar o cara, entendeu? Não, na verdade ele saiu porque ele foi para uma posição muito melhor, né, gente? Vamos combinar que essa troca para ele foi vantajosa? Não, a troca para ele foi vantajosa, exatamente. Foi demais. Entre ficar numa faculdade lá combatendo o tráfico e ir lá para os Estados Unidos e assumir o Banco Mundial, o que você preferia? Eu não sei que retaliação foi essa, não. Você está me tirando mais ele caiu para cima, né, Beth? Gente, caiu para cima total. Não, mas foi um golpe de mestre. Eu tenho medo dessa mulher, porque toda vez que ela abre a boca vem uma bomba, né, Anderson? Quem? Carla Zambelli. Essa seria, para um jornalista, ela seria a melhor fonte possível, porque a mulher sabe tudo. Ela é babada, ela é babada. Está sempre antecipada em tudo. Eu adoro ela. Mas, olha só, eu também, cara. Eu também acho ela um personagem interessante na política. A gente não... Porque, assim, a política vai mostrando muito, né, cara, o rosto das pessoas, o jogo das pessoas. Ela me parece sincera, cara. Assim, por exemplo, a Joyce não me parece sincera. A Carla me parece sincera. Não sei se eu tô... Ela é. E deixa eu te falar, o Weintraub, quando ele foi para o banco, quando a Beth falou que ele foi estratégico também, o Beth, porque esse Banco Central, eles vão conseguir segurar o dinheiro no qual a esquerda se alimentava desse dinheiro público que vinha de lá, porque eles têm ONGs que dizem que ajudam os pobres, oprimidos, tal, e eles iam começar a pedir dinheiro através do Banco Central. Porque o dinheiro do governo, que foi enviado para o Dória, para o Witzel, esse dinheiro já sumiu. Ninguém vai achar mais, entendeu? Então, a partir do momento que os estados vão precisar de socorro, eles vão recorrer ao Banco Central e ao banco lá internacional. Nisso, Weintraub vai estar lá para segurar o dinheiro, porque senão a gente vai entrar na dívida externa e vai ser um babado para a gente poder pagar a nossa dívida externa de novo. É um jogo de xadrez, né? Tem que pensar todos os movimentos. Então, ele foi para lá de maneira muito bem pensada, eu acho. Embora ele esteja ganhando muito mais, né, amiga? Com certeza. Muito mais. Ô, Beth. Tá ruim para ele, não. Porque, no meio artístico que vocês pertencem, né,
assim, imagino que a pressão deve ser muito grande em cima dessa questão da ideologização de tudo, né? Eu acho Ninguém a está Beth conseguindo neutra. se concentrar, ninguém está conseguindo se concentrar nas soluções. Virou tudo, ou você é a favor ou você é contra. Isso é desumano, né? Assim, a gente percebe a Beth muito equilibrada. Como é que você consegue? Você pode falar uma hora não para um lado e não para o outro. Por que tem que ser só um lado, né, Beth? Não sei o que. É o que a gente sempre bate aqui, né, na tecla. Eu acho que você tem que ouvir tudo, buscar ouvir sempre todos os lados e tirar a sua opinião, porque ninguém está 100% certo. Uhum. Tem tocantes do Bolsonaro que eu aplaudo de pé, tem outros que já não me convêm. E o que a gente tem que fazer, eu acho que vale para todo mundo, é você saber filtrar as informações e você tirar suas conclusões. Eu acho que tudo que te faz assim, ó, que te fecha, é muito ruim, sabe? Que te priva de tudo, que você não tem questionamento. Acho que a gente tem que se questionar. E sempre falo aqui, na minha roda de amigos e tudo mais. Para mim, de repente, seja mais fácil, porque sou jornalista. Mas eu sempre dou um alerta para todo mundo para não olhar a notícia nua e crua, sabe? Olha a notícia e busca entender por que aquela notícia está ali. Para você não ficar completamente influenciado. Uhum. Concordo. Busca fonte. Tem alguma pergunta aí do público? Eu queria mandar um abraço para um amigo que pediu muito hoje. A Rejane Nunes. A Rejane é vermelha, esquerda, mas nervosa. A gente conversa o dia inteiro de política. Ela me provocando e eu mandando coisas para ela. E o que a gente sempre chega num consenso bacana, de conversa boa. O Ramon Pinto, o Juraci Vieira tá vendo a gente. O Juraci é o nosso Marte aqui, é o nosso filósofo, é um cara que faz e acontece na TV interior. Queria mandar um abraço para o Dormi. Se tiver alguma pergunta aí, pode mandar uma pergunta aqui para o Anderson. Para quem está chegando aí agora, a gente está conversando com o Anderson Burni, ele que é militante político bolsonarista. A gente está fazendo a transmissão aqui pela TV interior. O Eduardo também está aqui com a gente, que é o presidente lá da TV. E a gente está aqui nesse bate-papo bem descontraído. Se alguém tiver alguma perguntinha para mandar para o Anderson ou para o Eduardo, sinta-se à vontade aí, viu? Ô, Beth, só queria mandar um abraço pro Dorvi, cara, que o Dorvi tá acompanhando sempre as nossas lives. O Dorvi é o proprietário da cultura inglesa aqui em Cantagalo, Cordeiro. Ele é fã da TV Interior, sempre acompanhou. Vem aí há mais de 20 anos liderando esse projeto de trazer, né, cursos de língua para o interior. É um parceiro, é patrocinador da TV Interior, ele, a Andréia, a esposa dele. Então, Dorvi, um grande abraço para você. Espero que você esteja gostando do nosso debate. Cara, assim, Beth, eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque é o seguinte, o que acontece? Eu acho que o problema todo hoje não é o fato de você entender pautas de esquerda ou pautas de direita, concordar, não. Falta humanidade. Está faltando humanidade para o ser humano, está faltando respeito, está faltando amor. Não adianta. A pessoa que é mais conservadora, mais pautada vamos dizer, principalmente a Bíblia norteia muito os conservadores. Isso não significa que ele odeie pessoas que são chinesas ou brancas ou índias ou negros ou que sejam heterossexuais, homossexuais. As pessoas têm que lidar com respeito, amor, independente da escolha de qualquer pessoa, né? E eu acho que é aí que está faltando o entendimento, né? As pessoas não conseguem se entender, as pessoas não conseguem respeitar e conviver e, principalmente, amar aquilo que é diferente no outro. Evoluir, né? Crescer, porque quando você troca, como eu e o Anderson, quando a gente troca informações, ele me mostra um outro lado, daí você tem a possibilidade de evoluir, né? De melhorar o teu pensamento. As pessoas estão muito limitadas, eu sou assim, pronto, acabou. Se não aceita a minha opinião, já parte para a briga, já gera um desentendimento. Em rede social, então, se você se posiciona de uma forma contraditória da pessoa, meu Deus, é guerra. Não, e eu pensava que a Beth fosse me tirar do Instagram dela. Eu falei, ela vai me tirar do Instagram, porque eu boto muita coisa do Bolsonaro. Eu falei, nunca, ela vai me bloquear.
Não, mas é isso, não é que eu seja contra o Bolsonaro, não. Tem coisas que eu concordo com ele, só que a maioria eu não concordo. É uma cópia tosca do que o Trump faz, mas o Trump faz com diplomacia, faz com total noção do que ele representa. O Bolsonaro, eu acho que, como as pautas começaram a andar, principalmente a Previdência, que dava um alento para o desenvolvimento do país, ele eu acho que ele foi crescendo nessa empáfia e começou a tomar rompantes que incomodam qualquer cidadão. Não... Com certeza. O Trump, pela história dele como empresário, várias vezes eu fico me questionando. Eu falo, gente, como é que esse cara conseguiu construir esse império todo sendo desse jeito? O Bolsonaro, a gente não tem nem esse questionamento, né? Tu acha que o cara é um turrão mesmo, é um limitado, porque ele fala do jeito que ele bem entende e não tá nem aí para ninguém. Isso, de fato, é verdade. Ele não escuta nem os filhos, entendeu? Então é difícil, realmente. Ele bate de frente com todo mundo, tem que ser o que ele quer. Entendeu? Por um lado é bom, por outro lado é ruim, entendeu? Porque realmente um diálogo com uma pessoa que sabe-se que não é maleável é difícil, entendeu? É muito difícil, não é né? E aí maleável de dinheiro, não. No começo, cadê aquela democracia que a gente preza tanto? Se ele não quer escutar ninguém. Sim, sim. Agora, nessa crise da saúde, ficou muito claro para a gente, sabe? Ou o ministro fazia o que ele queria, ou então tá fora. Isso vai gerando, gente, muita insegurança, muito mal-estar. Você fica, sabe, a ver navios, literalmente. Ô, Beth, nessa questão, né? Pode falar. No ministro, a questão do ministro, existe um viés por trás disso tudo. Era um viés político. Sim. Então, é isso que eu estou falando com a Beth. Beth, nem sempre a área médica ela é construída e perfeita para curar vidas. Eles ganham muito dinheiro com isso. Então, a hidroxicloroquina custava ele falar, então vamos estudar sobre isso. Tem muito médico dizendo que está sendo salvando vidas. O que eles fizeram? Recolheram da farmácia toda a ivermectina e hidroxicloroquina, pessoas que tinham lúpus, tratamento de uma doença que já é praticamente... Não encontravam mais o remédio disponível. Não encontravam mais o remédio, né? E é um remédio que é tratado a malária durante anos na Amazônia. Quer dizer, então, por que não pegar... O estudo comprovou que ele era muito eficaz, mas já numa fase avançada, né? No começo da doença, não. Não, pelo contrário, era eficaz no começo da doença. Eles estavam dando em fases graves, que não faria mais efeito nenhum, onde o pulmão já estava de 50% comprometido. Quer dizer, o pulmão da pessoa todo ferrado, e o que ela tinha que tomar, na verdade, era um anticoagulante. E agora estão falando, entendeu? É esse o estágio avançado. É o anticoagulante que faz a pessoa respirar e voltar ao normal, porque as veias... Na verdade, essa doença ela não é só pulmonar, ela não é respiratória, ela ataca as veias. E como ela vai sujando sangue e vai dando coágulo na pessoa em várias partes do corpo, né? Coração, intestino. Olha, o que eu queria dizer em relação a essa questão do ministro é o seguinte. Por exemplo, em relação ao Moro, eu acho que eu entendo o que aconteceu. Ele percebeu aonde o Moro queria chegar. O Moro tem mostrado suas garras. O Mandetta, para mim, foi ciúme. Mas desde o começo, né? O Moro já estava mostrando as suas garras. A partir do momento que ele fez uma coisa que não era permitida, ele já estava com o objetivo de chegar ao poder. Então, sim. E assim, todo mundo já ficou. Ele já deixou de ser aquele herói estampado na capa da Veja que todo mundo achava. Exatamente, e que tem 20 minutos no Fantástico da Globo. Tá muito claro qual é o projeto em cima dele. Eu quero falar mais do Moro, mas, por exemplo, só para finalizar... O Mandetta, o Bolsonaro ficou com ciúme. Essa questão da hidroxicloroquina que ele não aceitou. Tudo bem. A hidroxicloroquina, ela naquele momento não tinha grandes estudos sobre aquele fato. O problema do Mandetta foi ficar repetindo igual um papagaio uma OMS que não tem, hoje desperta qualquer falta de credibilidade. Então, assim, a gente fica se perguntando, o que é ciência? Bem, ciência, cara, a ciência perdeu completamente a credibilidade nesse momento de 2020, porque a ciência para uns era o isolamento, hoje a ciência para outros está dizendo que o bom é você estar na rua pegando sol, se hidratando, não ficando criando condições psicológicas adversas que podem causar. Se você for pegar São Paulo fez 3 meses de dura
isolamento social e continua morrendo gente em níveis estratosféricos. Então, será que a ciência do isolamento era correta? A ciência da hidroxicloroquina, a MS vai, volta. Hoje se entende que é um coquetel para a primeira fase, cortisona principalmente na segunda fase e a terceira fase intubação. Então não pode deixar chegar na intubação porque é muito difícil sair do tubo. Outra, tem estudos que dizem sobre a questão do sol, das pessoas que têm mais acesso ao sol. Então cortaram as praias no Rio de Janeiro. Então, ou seja, qual ciência que justifica uma série de coisas? Nesse ponto, houve rusga sim, mas o Mandetta estava bem preparado, ele estava entendendo melhor as coisas. O problema é que ele, vamos dizer assim, eu acho que o ciúme foi muita visibilidade, né? Isso incomodou demais o Bolsonaro. Ele debandou para o lado do Witzel e do Dória. Ali o Bolsonaro ficou enciumado, mas eu não tive a na hora que era, quando ele foi dar a entrevista lá e falou do Dória, realmente foi ali que ele perdeu, né? Foi ali que ele perdeu, mas óbvio que o Bolsonaro estava muito incomodado com tudo que ele estava falando, que ele estava ganhando uma visibilidade absurda, e ele também tinha, né, o objetivo político ali dentro, então foi uma puxada de tapete. Mas, a partir o que seria mais importante para a gente, que seria essas informações todas que nós não tínhamos com o nosso presidente, ele estava passando. A segurança que a população estava precisando estava vindo dele. Então, por isso que ele foi cada vez crescendo mais, porque ele dava uma estabilidade, sabe? Uma segurança, uma informação. Hoje em dia a gente está completamente perdido. E ele teatralizou muito aquele momento, 5 horas da tarde, vinha aquela equipe, aquilo virou um certo teatro. É óbvio que aquilo dali é uma demonstração, é um marketing político aquilo dali do Mandetta. Mas, pô, o Bolsonaro deveria ter tido sensibilidade. Ô, Mandetta, tô gostando de ver se está crescendo, vou te apoiar para governador do Mato Grosso do Sul, de distrito. Faltou a ele tato, cara. E aí, Anderson, o que você acha? Não, eu sei que, assim, existe uma militância, tanto na OAB, sabe, em qualquer área que você vai ver que existe concurso público, existe militância. Tanto na área dos professores, tem professores de direita e de esquerda, tem advogados de direita e de esquerda, dentro da própria OAB e dentro da área médica também. Por isso que você falou da OMS, que está indo... Por quê? Eles se vendem para laboratórios, se vendem para projeto de poder, e o projeto de poder, no momento, é o da China. Tanto que esse coronavírus, gente, nada me sai da minha cabeça, que não foi um vírus qualquer, não foi um morcego. A mulher comeu uma sopa de morcego. Cara, não foi isso, gente. Muito bem caracterizado ele, né? É muito bem caracterizado. Ele demora no sintoma, ele cria uma série de condições, parece planejado, né? Troço esquisito demais. E ele vai exatamente nos lugares onde as pessoas têm mais dificuldades de continuar vivas. A pessoa já tem problema cardíaco, ele vai atingir o pulmão, o coração. Se for o pulmão. Isso tem muito a ver com a cepa do vírus HIV. O cara que ganhou o prêmio Nobel de Medicina em 2018, ele denunciou já, o cara já está velho e tal, mas ele pegou e falou, gente, esse vírus foi feito em laboratório e tem uma cepa do vírus HIV, porque não tem como uma gripe ela não vai pegar o seu sistema imunológico e correr atrás do teu organismo aonde ele está fraco. Isso é uma coisa muito bem feita, procurar aonde você tem problemas. Geralmente a gripe só atinge o nariz, respiração e pulmão. Esse vírus atinge até trombose. Quer dizer, a Anitta estava até internada com trombose. Eu achei até estranho, porque assim, já pensou se ela tivesse realmente alguns sintomas do coronavírus e passou e ela não cuidou? Pode ter dado trombose agora, porque esse coronavírus, esse de Covid-19, porque existem vários coronas, né? Esse é o 19. Então, esse especificamente, ele deixa sequelas nas pessoas neurológicas, que as pessoas estão tendo síndrome do pânico, ansiedade, depressão. E isso ainda não falaram, porque vai sufocar o sistema público de saúde de uma tal maneira que as pessoas vão procurar depois tudo que elas ficaram... Mas isso é decorrente também do isolamento social, né? Porque as pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas mesmo, mais depressivas, muito preocupadas com a questão econômica e tudo mais. Olha, eu da Tijuca, né, amiga? Que o ser humano não seja capaz disso, né? De criar um vírus para a gente quer acreditar uma população. Eu prefiro acreditar que não seja possível. E o plano dele, sabe por quê? Esse vírus, se fosse natural, ele não pegaria o mundo inteiro com várias estações
diferentes do ano. Ele pegou a Itália, que estava frio, aí veio para o Brasil, que estava calor. Isso não é um vírus natural. Natural se fosse a dengue. Aqui a gente tem a dengue, a gente tem várias doenças que são de países tropicais, da América Latina, e não saem daqui. Por quê? O vírus não sobrevive na Europa, em países frios, entendeu? E é muito estranho. Ele pegou o mundo inteiro de uma maneira uniforme, entendeu? Então isso é uma coisa meio feita em laboratório. O cara até explicou, tem vários vídeos na internet, se você botar no YouTube, Pandemic, é um documentário, Pandemic. A própria médica explicando isso, que ela já falou milhões de vezes que esse vírus foi feito em laboratório, porque é impossível ele ser um vírus natural e ele atuar de maneira uniforme em todos os lugares do mundo. Não tem como. Isso não é uma coisa natural. E uma coisa que me chama muita atenção também é o fato de ele atingir em alta escala, quase que como uma, tipo assim, meio que ele mata velho. Então, tipo assim, ele em cima. Ele não mata velho, ele mata todo mundo, gente. Mata a gente jovem também, amigo. Ele mata todo mundo. Falei, ele vai na imunidade da pessoa. Mas 90% são idosos, cara. Então, assim, é meio que parece que até uma forma de você também fazer uma limpeza de atacando pessoas que já estão debilitadas e tal. É muito esquisita as características desse vírus. É muito mais fácil uma pessoa idosa que já está debilitada, já está com a saúde ruim, falecer do que uma criança, né, gente? Acho que não é que veio programado para matar isso. Não, mas assim, eu queria até antes que você falasse um pouquinho sobre essa questão do país, né, amigo? Porque assim, morrendo os velhos, as pessoas mais velhas, geralmente, elas são mais conservadoras. E vai em cima do público conservador, porque o avô é que vai contar a história pro neto. E se ficar só essa galera da juventude agora, amigo, você vai em qualquer lugar, a galera se drogando, fumando maconha. Conta aí, Eduardo, você também... como é que foi? Quantos anos você tem? E como é que foi essa experiência aí? Recebeu na semana passada o exame dele. Quantos anos você tem, Eduardo? Tá bem, graças a Deus. Mas é o que a gente estava falando, vem para todo mundo. De repente está morrendo muito mais idosos. Você acha que isso é uma ferramenta globalista, Anderson? Total. Assim, não é questão de você pensar assim, não é só... como eu te falei, como não é só no Brasil, se fosse uma questão da OMS saber, primeiro ele engana todo mundo, o mundo inteiro dizendo que não pegava em ser humano, que não passava para outro ser humano, e já estava lastrando, eles esperaram aumentar a quantidade de gente contaminada, esperaram o ano novo chinês, todo mundo foi para a China passar o ano novo chinês, depois todo mundo se espalhou para o mundo inteiro. Quer dizer, tudo programado até a época da eleição da direita, porque a esquerda perdeu totalmente o domínio no sistema democrático, eles estão perdendo. Eles só vão ganhar mesmo na força e na quebra do capitalismo no mundo todo. A partir do momento que quebra o capital, eles têm a força de dizer assim, eu estou te ajudando, vou pegar as pessoas pelo estômago. Então, hoje em dia, se você for ver, as pessoas até vão começar a se manifestar a favor do PT em troca de comida, cesta básica, que era tudo que eles queriam botar o povo na rua assim, que sempre foi, em troca de R$50 e um pão com mortadela. A manifestação do PT é só sindicalista. É sindicato disso, sindicato daquilo, entendeu? Eu acho até que é mais duro do que isso. Eu vejo também que, por exemplo, a coincidência maior que me chama a atenção é o fato de que é véspera da eleição americana, no momento em que o Trump e a China negociavam de maneira a economia estava muito oscilante por causa da falta de acordo entre China e Estados Unidos, né? Se você reparar, antes do carnaval, o Bolsonaro visitou os Estados Unidos, lembra? Que a equipe dele voltou até contaminada com coronavírus. Uhum. Essa visita foi ótima para o Bolsonaro. Naquele dia, ele já fechou vários acordos com os Estados Unidos. E, entre eles, as empresas da China iam passar a produzir nos Estados Unidos. O iPhone, a Apple, vai vir para o Brasil. Imagina a Apple aqui, cara. Entendeu? Então, assim, a potência dos Estados Unidos, o Trump já estava jogando para o Brasil. Ele estava tirando da China, porque ele não queria alimentar o capital comunista, porque a China só tem dinheiro porque ela escraviza as pessoas com salário de merda, a pessoa trabalha horas e horas e não consegue subir na vida. Só quem tem dinheiro é o governo, entendeu? É exatamente o sistema comunista. Entendeu? É isso, por isso que tem até uma rusga hoje entre China e Índia, porque a Índia também postula
como um país muito apto a receber esse investimento do capitalismo mundial, né? Porque a China, ela só produz, mas ela não inventa, né? Só que com o passar do tempo você vai entendendo a tecnologia e você começa a crescer. Então, ou seja, vamos dizer que eles criaram um adversário, uma potência para poder competir com eles, né? A China, para mim, eu olho a China e vejo um Paraguai gigante, porque eles copiam tudo, igual o Paraguai. Sabe assim, tudo que você vai para a China, eles começam a copiar o iPhone, agora tem os telefones que são igualzinhos ao iPhone. Tipo assim, eles pegam a tecnologia e vai copiando. Tanto que tinha espiões da China dentro dos laboratórios americanos, o Trump descobriu. Tinham gente estudando com bolsa de estudo em Harvard, lá em Boston. E o boato que estava rolando que a vacina para o coronavírus já tinha saído lá na China. E o Dória já tinha pago a vacina antes. Olha que loucura, dado dinheiro. Gente, está tudo muito, muito nas claras, cara. O Dória dando dinheiro para a China a rodo, entendeu? É muito louco isso. A cara da Beth. A Beth fica passada também. Eu falei, gente... cara, o Dória realmente... China, vocês concordam que isso tudo foi um plano mirabolante da China para dissipar toda a população, todo mundo morrer, e agora eles vão dar uma solução para o vírus? Não, amiga, olha só, o PIB, o único país que continua com PIB crescente é a China. Todos os países quebraram o PIB. A China está milionária cada vez mais, porque já tinha respiradores prontos para serem entregues. Eles criaram a doença e deram a solução. Olha, nós temos a vacina, nós temos os equipamentos, nós temos IPIs, nós temos tudo para vocês. Vem comprar com a gente. É quase a Casas Bahia. A gente criou... Compra com a gente. Não dá para acreditar, né? Não, amiga, esses equipamentos não podem ser fabricados de maneira rápida, como eles já tinham em estoque. Isso não existe, cara, entendeu? Não, e uma pergunta que eu fico me fazendo também é o seguinte, né? Imagina depois que passar esse momento de pandemia e a necessidade de tantos respiradores, como é que isso o que vai ser feito com esse equipamento depois, né, cara? Então, você já gasta bilhões. Acho que está sendo feito agora, né, gente? Que foi uma correria danada para criar todos os hospitais de campanha, muito dinheiro foi roubado, os hospitais não saíram, respiradores não chegaram, e aí? Isso aí. Beth, são vários municípios e governadores. É uma coisa muito distante da gente, por enquanto, né? Então, o que a gente tem que pensar no que está acontecendo aqui, próximo da gente, é o nosso país, nossa prefeitura, o nosso governo, sabe? A gente tem que ter o questionamento muito mais próximo da gente, porque é aqui que a gente pode definir alguma coisa. Perfeito. Sabe, eu não consigo conceber essa ideia que a China foi capaz de criar esse vírus, capaz de criar esse movimento mundial e tanta gente morrendo. Mas, Beth, escuta, a China ajudou na eleição da Cristina Kirchner. Tem um tal de um embaixador chinês que ele está se reunindo com vários deputados, governadores, e está dando dinheiro mesmo para ficar até contra o Bolsonaro, porque eles precisam dessa aliança. O Dória já se vendeu, o Witzel já se vendeu para a China. A ideologia desses políticos não é a ideologia vamos melhorar o Brasil, a ideologia deles como eu vou ganhar dinheiro fácil e rápido, porque eles sabem que eles não vão entrar mais, entendeu? Como o Alexandre Frota, a Joyce, que mudaram de opinião de uma hora para outra. Foi muito esquisito isso aí, realmente, assim. E foi meio que todo mundo junto, né? Não foi... e você vê não só deputados, governadores, mas formadores de opinião também, que de repente, do nada... Não, a partir de agora... Eu sinto que houve ali alguma ação, talvez as pessoas identificando que não querem continuar sendo governados por Bolsonaro, que talvez eles tenham uma outra solução de pessoa... A gente vai ver nas próximas eleições, mas muito estranho. Você cresce, entendeu, Beth? Imagina um exemplo. Você cresce como militante política. Aí você faz um canal no YouTube que você já tem 1 milhão de seguidores, 3 milhões de seguidores. Você já se mantém com aquele dinheiro. Tipo assim, porque o YouTube paga muito bem. Aí, do nada, você muda a casaca, tipo assim, porque o presidente não quer te... Eu acho, não sei se foi o Nando Moura... Aquela menina mesmo mudou, né? Que agora é do Bolsonaro, que foi até presa aí, que foi detida. Não, sim, mas ela era da esquerda, ela era do FEMI. Ela fala que ela teve que se prostituir, que ela teve que fazer abortos,
coisas assim que a esquerda apoiava, ela fazia, porque ela era muito nova e queria sair de casa. Então ela falou, olha, ela morava, parece que em São Paulo, não sei, e no interior de São Paulo, e foi um modo dela ganhar dinheiro rápido e sair de casa, né? Porque ela disse que sofria muito com a família totalmente desestruturada, né? Irmão, tudo. Então, a história dela é meio triste, se é que seja real. Eu acredito que seja. Tanto que ela falou que fez várias tatuagens, foi treinar na Ucrânia. Ela foi treinar guerrilha na Ucrânia. Quer dizer, o Zé Dirceu também foi treinar em Cuba. Quer dizer, existe um treinamento. A esquerda, ela treina a pessoa para ela não ter medo de nada. Porque ela fala assim, tudo que você fizer, a gente vai te tirar da cadeia. Tanto que o Adélio tinha lá, depois da facada, tinha gente para defender ele, que ninguém sabe quem paga o advogado até hoje. Ninguém quebra o sigilo do telefone do Adélio. Acharam 5 celulares. Nenhum dos 5 celulares podem ser investigados. É um absurdo, cara. Quem bancava o Adélio? O cara ia fazer aula de tiro, aonde o filho do Bolsonaro também ia. Quer dizer, é muita coisa para ser interrogada. Tudo bem, quem matou Marielle, mas também quem mandou matar o Bolsonaro? Porque, cara, é uma pergunta que é fácil. Eu queria entrar nesse detalhe perguntando isso para a Beth. Como é que ela está enxergando essa situação que, assim, pessoas formadoras de opinião de direita têm sido mais investigadas, têm tido um rigor maior da lei, e aí a gente vê aí alguns fatos como Celso de Mello, Alexandre de Moraes. Como é que você está enxergando esse comportamento? Você acha que a liberdade corre perigo, ou eles estão limitando excessos que houveram? Não é que a liberdade corra perigo. A gente está vivendo uma crise política, uma guerra política. Então, o que tiver de armamento, sabe, é o tempo todo ali, eu confronto o dia inteiro. E é como o Anderson falou no nosso começo da conversa, que eu fui perguntar a situação para ele como militante, fica com receio. Porque uma fala dele pode ser usada também, a mídia vai potencializar aquilo ali, vai falar, não, olha só, está sendo patrocinado pelo Bolsonaro, faz parte, não sei o que lá. Então, a gente vive essa guerra ela é constante. É verdade. Tá a flor da pele, né, gente? A gente tem que lembrar o seguinte, a gente está à véspera de eleição. Então, tudo tá assim, um caldeirão, né? A coisa tá acontecendo, está tudo muito latente, potencializa demais. O palanque ele está sendo construído agora. A eleição não está legitimamente inaugurada, mas o palanque ele está rolando todos os dias. Deixa eu responder essa pergunta também que a Beth... Claro, eu quero saber a sua opinião, por favor. Então, a minha opinião tipo assim, é parecida com a da Beth, eu também concordo que a gente está no olho do furacão, que as coisas estão realmente muito mais reativas, né? É um ping-pong, toma lá, da cá, pá, pá. Tu vê que a CNN já está botando um grande debate com Caio Coppola, que eu adoro o Caio Coppola, todo dia lá eu tô vendo 9 da noite, 9 horas da noite. Tu gosta do Caio Coppola? Eu adoro ele. O Caio Coppola é muito inteligente, o doutor Augusto também. Eu sou fã desse cara. Pode continuar. Aí, resultado, o que eu acho é o seguinte, pau que bate em Chico também tem que bater em Francisco. Só que o Boulos, digamos, o MST quebrava a rua, invadia a terra, tacou pedra na vidraça da Fiesp em São Paulo, botou fogo na Fiesp. Jogou tinta no apartamento da ministra. Quer dizer, gente, o MST sempre foi muito mais agressivo e é considerado um movimento terrorista, porque eles têm patrocínio de dinheiro vindo de fora do Brasil. Quer dizer, cara, pelo amor de Deus. Então, como é que você investiga um lado e não investiga o outro? Então, está super bem construída a narrativa de que os extremistas são da direita e a esquerda é boazinha. A esquerda que quebra tudo, Black Bloc. E esse movimento antifa aí, cara, esse movimento, sinceramente, tem muitas características agressivas, né, cara? Assim, até a própria imagem que eles transparecem é agressiva. Não dá para. Eu recebi um vídeo do presidente da Jovem do Flamengo, que é uma das torcidas mais violentas, até entre os torcedores do Flamengo. Ela é vista, até mesmo na Gaviões da Fiel também do Corinthians. A própria torcida do Corinthians se manifestou contra, falando que a Gaviões da Fiel não representa eles. E assim, você vê que eles vão no meio de gente que a vida inteira foi contestada como violenta, como perigosa. E aí isso, de repente, vira... O Roberto Jefferson falou uma coisa muito séria.
o PSOL ajuda, os piores bandidos, o PSOL ajuda a se tirar da cadeia. O PSOL tem uma rede de advogados que trabalham para eles de graça. Os honorários não são nem contados, são contados como estágio. A OAB encaminha os estagiários para serem de esquerda. Para você se formar na OAB, para poder formar como advocacia, eles vão na faculdade, oferecem até grana para esses caras trabalharem para a esquerda. Então, os advogados já nascem com aquela cabeça de defender bandido de porta de cadeia, entendeu? E conta como estágio. Então, o Roberto Jefferson falou que liberaram esses bandidos com a Covid-19, falando, né, vamos liberar os bandidos. Na verdade, foram liberados para trabalhar para eles nesses atos violentos, esses antifas, esse pessoal de torcida organizada são tudo ex-presidiários. É gente que tem ficha corrida, que não estão nem aí, ó, se vai matar ou se vai morrer. Entendeu? É isso. Entendeu? A maioria tem tornozeleira eletrônica, né? Eles tiram a tornozeleira. Você acha que esse pessoal sai agora do presídio por causa da Covid vai voltar para a cadeia? Não volta, gente. Já era. Vai voltar Anderson, mas a minha visão é assim. Eu torço para o governo dar certo. Pelo bem do país. Assim, eu não vou negar. Bolsonaro não era a minha primeira opção. Eu ainda acredito. Eu cheguei a votar no Lula. Eu acreditava que o Lula poderia fazer algo diferente pelo país. Eu saí da faculdade com um viés esquerdista. Depois, essa eleição me ensinou muito. Eu entendi muita coisa. E olha que, eu sempre gostei de estudar, de ler. Essa eleição me ensinou muito. E essa eleição politizou demais a população. Isso é um ganho que não tem preço. Eu só acho que, assim, o governo de direita conseguiu chegar ao poder sob trancos e barrancos. Mas graças à internet. Se fosse a televisão, a mídia tradicional perdeu muito dinheiro. Porque, assim, eu acho também um absurdo o carnaval da Globo ser só da Globo. Eles tinham que ampliar. Antigamente tinha a Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro, uma série de questões no Brasil, né? Olha o campeonato. Virou um monopólio. Eu sei que a Beth já trabalhou na Globo, né, Beth? 10 anos lá na Globo, sabe? Com contrato, com tudo. Mas a gente sabe que até para poder evoluir dentro da própria Globo, existe, sim, umas paradinhas. Tipo assim, eu não uso drogas, mas, assim, teste do sofá para você fazer uma novela das 8, claro que existe, gente, para você subir lá dentro. É muito difícil você subir pelo próprio talento. É muita gente puxando o saco ou puxando o seu tapete. A Beth é bonita, talentosa. Quantas pessoas com inveja da Beth não devem ter puxado o tapete dela para ela não crescer lá dentro, entendeu? É muita gente assim. E vem de cima também para baixo. Pessoas que já subiram não querem descer mais. Aí fica impedindo de você subir. Você fala, opa, essa mulher bonita, ela é o perfil que a Globo vai querer. Isso aconteceu comigo na época de Paquito, que eu fui gato Planeta Xuxa. Depois eu fiz oficina de atores da Globo. Quando eu fui para a oficina, eu vi a gente me olhando com ódio, que eu falei, gente, por que tanto ódio? Você também é moreno e tal, mas, assim, o Leonardo Vieira me odiava, porque eu era muito parecido com o Leonardo Vieira. Quer dizer, muito bem. Não. Então, eu ficava vendo isso, como tinha dentro da política a mesma coisa, tá? Não vou enganar, não. A política, você tem que ter empresários, alguém que também acredite no seu potencial. Eu não tenho empresário nenhum. Então, eu vejo que quem tem dinheiro faz uma política maior, tipo assim, uma propaganda maior, tem uma rede, tem um cara que vai cuidar do seu Instagram, um cara que vai cuidar do teu Facebook. Precisa de dinheiro para poder pagar um marketing político, né? O marketing é muito importante. A mesma coisa na carreira do jogador de futebol, na carreira do ator, da atriz, da modelo. Existe. Você sabe como é que eu enxergo essa situação? A Globo atingiu. O poder está na mão deles. A Globo atingiu um patamar de excelência tão grande numa determinada época no país e ela dominou o entretenimento. Então, os clubes de futebol se tornaram escravos, o carnaval se tornou escravo. Eu fico olhando, porque assim, a gente vê tanta gente talentosa que não tem o selo da Globo e que nunca pôde se fazer no país. E o governo nunca fez nada por essas pessoas. Esses 20 anos que... O que eu só às vezes me deixa um pouco assim... Poxa, cara, a gente fica vendo uma meca de artistas combatendo essa nova forma de enxergar o mundo, essa nova forma de transcender o mundo, e as redes sociais tiveram um papel fundamental, mas a maioria dos artistas brasileiros estão sem nenhuma oportunidade.
A Beth bonita, talentosa, uma série de questões que proporcionaram que ela tivesse essa oportunidade. E quantas pessoas não têm? E porque elas não têm esse selo, elas não têm oportunidade no Brasil. O futebol não se desenvolve como poderia. Não, eu estou falando 4 divisões de times. Eu estou falando futebol aqui, que a gente vai no campo aqui no domingo, domingo, 11 horas da manhã, a galera está lá tomando cerveja, vendo, e um monte de gente que poderia ter uma estrutura de esporte melhor, e não tem. Foram 20 anos de esporte e cultura jogado fora. E é por isso que às vezes eu fico indignado com determinados setores que não entendem que você precisa dar uma oportunidade para uma outra visão entrar e se fazer. Então, só para concluir, por isso que eu ainda quero... Eu te esperei 2 anos para criticar o Lula. Veio o mensalão, eu falei, esquece, morreu. Eu acho que pelo menos isso pelo Bolsonaro eu preciso fazer. Chegar até o final do ano, vamos ver quais ações que ele tem, o que ele pode proporcionar para o país, né? Agora, e a gente está fazendo um bate-papo aqui, um debate, a gente está conversando com o Anderson, está sendo transmitido lá pela TV Interior, não sei se vocês estão conseguindo ouvir também, e é que o Gilberto acabou de falar aqui, fala aqui com a gente, porque o Instagram está ligado e eu estou ligado em vocês. Boa noite, Felipe. Então é isso, boa noite para todo mundo que chegou agora, o primeiro vídeo encerrou, e a gente está fazendo esse bate-papo, conversando com o Anderson, transmitindo pela TV Interior. Ele é bolsonarista, tá, gente? O Eduardo também. Eu tô aqui numa sinuca de bico, mas como sempre a gente fala aqui, cada um tem a sua opinião. Você pode Ô, Beth. Oi. Ô, Beth, eu não sou bolsonarista, não, Beth. Eu não sou bolsonarista. Não, é 99% só, né? 100%. Não, eu não sou. A Regiane tá revoltada aqui no Facebook, falando que tá metendo pau na gente aqui. Mas, amigo, olha só, você falou do monopólio. Só para me defender disso aí. Eu defendo o governo. Gostaria demais que o Brasil tivesse um presidente melhor preparado, tivesse políticos mais idôneos e preparados. Nesse momento, eu quero defender o governo de direita que está ali. Eu não consigo entender pessoas de direita que eu não concordo com muita coisa que o Bolsonaro faz, diz, as estratégias para muita coisa, eu não concordo. Não estou... Vou fazer o seguinte, Anderson, destaca 3 pontos positivos do Bolsonaro. Vamos ouvir agora o Anderson. Vai. 3 pontos positivos do governo do Bolsonaro. Eu vou responder isso, mas deixa eu só concluir o que o Eduardo falou, o negócio do monopólio, por que os artistas e a cultura ficou presa muito tempo na Globo. Por quê? Eu vejo o seguinte, na minha época, quando a gente ia começar a fazer peça de teatro, tudo, se você não era conhecido, se você não pisou na Globo, fez uma novela, ou assim, a Beth fez Zorra Total, né, Beth? Então era... Fiz novela também, fiz Corpo Dourado, fiz Chiquinha Gonzaga, fiz Zorra Total, fiz A Turma do Didi... a Turma do Didi. 12 anos. Turma do Didi. Então, aí... Quando eu falo essa questão lá da Globo, o que acontece? Eu acho que também é muito culpa nossa. Como é hoje. Olha só, os empresários davam demais, como glamorizam muito até hoje. Eu escuto muita gente falando assim, Beth, você é muito pé no chão. Eu nunca vi isso, sabe, esse glamour todo, não estou na Rede Globo. Não, eu estou num veículo que está me proporcionando um salário, eu estou trabalhando, fazendo o que eu gosto, pronto, acabou. As pessoas criam muito essa idolatria, essa coisa toda, e com isso a Globo só vai crescendo, né? Eu acho que isso é muito negativo. E acontecia muito isso mesmo que o Anderson falou. Você podia trabalhar em todos os outros veículos, mas se você não trabalhou na Globo, você não tem o mesmo valor. Isso é muito, sabe, a gente vira, é isso que eu tô falando, a gente vira muito refém do que eles nos colocam. E é isso que não pode acontecer, sabe? Eu sempre vi, é meu trabalho bacana, eu ganho meu salário, eu faço o que eu gosto de fazer, tá tudo bem. Como o Anderson falou, tem muita coisa errada? Tem muita coisa errada. A partir daquela coisa errada começou a me fazer muito mal, me agredir, e eu percebi, falei assim, gente, isso aqui é muito contra a minha essência. Eu não estou disposta a pagar esse preço para continuar aqui, mas eu quero continuar trabalhando, então eu vou buscar um outro veículo. Foi o que eu fiz. Hoje eu trabalho de uma forma mais alternativa, não tenho aquela segurança de um contrato que a Globo me dá,
mas, em compensação, eu não tenho que lidar com certas situações que são complicadas lá dentro, que a gente sabe mesmo, você ganha cantada de todo mundo, a droga é um negócio muito comum, sabe? O homossexualismo é um negócio muito comum entre as mulheres mesmo, dentro de camarim, você está exposta ali, é complicado, é um meio que é sujo. Agora, eu não acho também que seja uma característica comum da Globo. É porque todo mundo, como visa a Globo, né, é o que te dá mais vitrine, é o que te dá mais glamour, é o que dá mais sei lá, acaba que lá dentro a coisa fica muito mais potencializada, né? Agora, nós também somos culpados por isso. Beth, mas a questão que me deixa preocupado, assim, perturbado, é por que a Band, a Record, a Rede TV, em outros veículos, eles ficaram suprimidos. Tem a mesma coisa. Mas ficaram suprimidos de poder gerar essa oportunidade, por exemplo, uma artista como você. A Globo monopolizou. É inegável que a Globo é uma potência. É uma estrutura muito grande, eles trabalham muito bem, eles estão preparados tanto com equipamentos como com profissionais. É uma engrenagem muito grande que é difícil de mudar. Você vê que logo... Mas é muito dinheiro injetado na Globo. A RedeTV investiu pesado em maquinário, em instrumentos. Em compensação, não tinha ninguém que soubesse operar. A Globo, ela tinha tudo isso junto. Ela tem junto, entendeu? Então, era... Mas foram muitos anos, Beth, muitos anos com você com uma receita garantida. Você tendo isso, não é que é fácil. Eles souberam desenvolver isso com muita qualidade e eficiência. Capitalista, né? Sim, mas não pode ser só a Globo. O problema é que foi 80% dos recursos públicos dos últimos 30 anos alocados na Globo. Aí você também... É covardia você competir. Como é que você consegue competir? Né? Mas a mesma coisa, amigo. Isso aí é a arma que o capitalismo dá, né? Você vê que as pequenas empresas não conseguem chegar nunca. Nunca. Uma empresa hoje que consegue... Hoje a gente é muito notório isso. As empresas que conseguem crescer no Brasil, elas estão ligadas ao governo. Mas aí que tá. Aí é um capitalismo às avessas. Diferente disso. Não é capitalismo. Só que aí tem uma outra coisa por trás disso, que é o tal do quarto poder. E outra coisa, Beth, se você vai captar algum recurso para fazer uma peça de teatro, o próprio patrocinador, o empresário, pergunta: ok, eu posso te ajudar, mas tem algum global? Tem alguém que fez novela? É assim, as pessoas perguntam. Mas é o tempo todo, A peça, assim, eu posso pegar um monte de gente com uma peça maravilhosa, cheia de talento, mas se eu não levo a Beth comigo, que fez novela e tal, eu não consigo. Eu falo, não, eu tenho que botar a Beth na frente do projeto, porque é ela que vai chamar. Mas é o chamariz, é o peso que tem, é aquela coisa toda. A gente pode trabalhar em todos os outros veículos, mas o que vai ficar marcado, o que vai ficar registrado para todo mundo trabalhou na Globo. Igual a Lei Rouanet. O projeto da Lei Rouanet é a mesma coisa, a Lei Rouanet. Por que vai para as pessoas mais famosas? Porque as pessoas famosas vendem muito mais, digamos assim. E o cara quer patrocinar a pessoa que já está famosa. Ela não quer investir em gente que está começando. Esse não, mas isso não ajuda a desenvolver o país. O país deveria ser mais plural. É essa a questão. Quando você pega a mídia televisiva deixa de ser preponderante numa eleição. Você já quebra um gigante paradigma. E outros vêm sendo quebrados. Eu acho que deveria, por exemplo, Beto, você não quer trabalhar na Globo, você ter a Band, você ter não só a Band, a Record, a RedeTV, mas até mais duas opções de canal aberto. Na Globo eu trabalhava como atriz. Hoje a gente já tem Record, que tem uma produção bacana. Mas saiu da Globo como atriz, eu não tinha um outro veículo para trabalhar como atriz. Tanto que eu saí da Globo como atriz, eu fui trabalhar como jornalista. Beth, uma coisa que eu reparei nos camarotes da Sapucaí... Escuta essa, amigo. Os camarotes da Sapucaí, os repórteres, eles só iam em cima... Você vai pro camarote da Brahma e tal... Eles só iam em cima da galera da Globo, porque tinha que sair no ego do Globo.com. Eles não tiram foto. E quem faz novela da Record, do SBT, era pagado. Mas é uma ilha. Essa ilha não é positiva. Mas a Globo é exatamente isso. Se você prestar atenção em todos os programas, o que a Globo faz? Ela se vende o tempo
inteiro. Ela vai criando esse glamour desses personagens todos, dos artistas todos. Os outros veículos não fazem isso. Há um tempo atrás, eu tive uma reunião com o Tomás Naves, que é o diretor da Record aqui no Rio de Janeiro, e a gente estava falando sobre isso. A Globo, ela trabalha o tempo todo vendendo ela mesma. Vendendo a atriz, vendendo o programa. E as outras emissoras não fazem esse tipo de coisa. O vídeo e aí, começava que é a isca fácil, acredita nisso. E detalhe, o próprio artista, ele acredita que ele é um ser humano diferente porque ele trabalha na Globo. Consequência, a gente tem um monte de desempregados, um monte de gente drogada, um monte de gente depressiva, porque acreditou realmente que, olha, eu sou estrela, sabe? Cara, eu sou imortal, falou tudo. sou diferente. Tu falou tudo, né? Aplausos. Cara, eu conheço muitos atores que vivem ainda da imagem do passado e acredita nisso. E acha que, tipo assim, não é, amiga? E fica com raiva das pessoas como você que são detalhe, não tem mais que para ensinar o gato e colocam uma pompa assim, sabe? E de repente acham até que é uma situação humilhante você fazer um outro tipo de trabalho, sabe? Querem continuar vivendo aquela mentira ali que te embutiram. E é um tiro no pé isso aí, gente. Você tá pagando com a tua vida, sabe? Perfeito. É muito complicado. São essas coisas que eu acho que a gente, como pessoa, como ser humano, a gente tem que estar avaliando o tempo todo. E o público em casa também tem que estar pensando nisso, sabe? Porque as pessoas mais humildes... o Anderson falou aí do carnaval. Eu fui rainha de bateria aqui no Rio de Janeiro. É um negócio tão comovente. Eu fazia assim, gente. E sabe o que é todo mundo levantar a mão para você ao mesmo tempo? Que eu falo assim, gente, mas por quê? Eu só estou da minha alegria aqui, entendeu? Sabe? Não tem nada demais. Mas as pessoas, aquela glamorização toma conta da pessoa. A pessoa começa, sabe, te achar diferente. E como você está interagindo com ela, ela se torna diferente também, sabe? Isso. Vira uma grande doença. É um negócio poder. Muito complicado. É o poder, exatamente. Mas Beth, você conseguiu entender, Beth, o que eu quis dizer? Eu não estou criticando a Globo. Ela atingiu um patamar, Anderson, tamanho de produção. Ela chegou a ser a segunda maior companhia de comunicação do mundo. Mas isso causou um problema muito grande em vários setores brasileiros. Não, Anderson sabe disso. Se tem algum profissional que está sobressaindo em alguma outra emissora, o que eles faziam? Eles contratavam, você nunca apareceu na tela da Globo, mas você estava preso. Porque não era a intenção que você evoluísse e ajudasse numa outra emissora. A Globo fez isso durante muitos anos. Muita gente ficou contratada durante um período longo, recebendo sem trabalhar, exatamente para não dar para o concorrente. Exatamente. Mas é isso aí. Assim, cara, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade, apesar disso tudo, sabe, gente? Eu gostaria muito mesmo que... eu não acredito que vai mudar tudo, vai todo mundo ficar melhor, não. Eu não acredito nisso, não. Mas eu acho que virou uma chave em que abriu-se um leque maior para novas oportunidades, tudo isso que nós estamos vivendo. Eu acho que o Brasil tem que aproveitar o momento para espalhar, aumentar o leque de oportunidades para que todo mundo possa crescer e desenvolver. E resumindo a nossa live... Alguém pode mandar, hein, gente? Resumindo aqui a nossa live, a gente percebeu, né, que a política, ela envolve tudo. A gente não está livre da política em lugar nenhum. Desde a hora que a gente vai no mercado, comprar nossas coisas no mercado, a gente está pagando imposto, a gente volta para o trabalho, a gente tem leis trabalhistas, a gente tem um grupo de pessoas que estão acima de você, que não deixa você crescer, é como a Beth falou, pessoas que estão mais alinhadas com o governo no momento. Tudo bem, saiu o PT, a Odebrecht ficou milionária porque faziam obras ligadas ao governo. Quer dizer, existem sim empresas que se ligam mais ao governo. Não sei se isso vai acontecer com o Bolsonaro, mas na época do PT, o que a Beth falou, o que mais a gente via eram empresas pegando obras, pegando eventos milionários para poder fazer aqueles eventos acontecer. É porque a campanha ela não se faz sozinha, né? Então, para fazer uma campanha eleitoral, você precisa de muito dinheiro. E a partir da campanha já começam todos os laços. Você já entra devendo favores. Os empresários, né? Exatamente, essa é real. Você já começa devendo. Então, depois que você entra, você tem que pagar esse custo aí.
O próprio Bolsonaro foi um que no começo falou que não ia fazer nenhuma ligação, que não tinha essa, e a gente está vendo vários casos também que ele tinha. Porque é impossível, gente, é inviável. A única coisa que tem que ficar definida com quem você está fazendo essas parcerias, né? Eu tenho amigos que são empresários agora que já estão em todo o movimento de campanha. Eles já sabem exatamente qual prefeito que vai ter que chegar junto, porque o cara vai entrar. A vida é assim, não adianta a gente tentar se enganar. Sabe, a gente vive... Mas tem que evoluir disso, né, Beth? Mas tem que evoluir disso, né? Tem que ser um pouquinho melhor, né? O momento de evolução é como você tem conhecimento dessas coisas, porque as pessoas de casa, a gente está aqui discutindo isso, mas tem um monte de gente aqui, seguidor e tudo mais, que não tem noção de como é que funciona essa engrenagem. Mas exatamente, os empresários procuram os políticos, é verdade. Lógico, eles precisam garantir o deles, sabe? É complicado. E o STF também, eu acho que o que a Beth falou sobre indicação e ficar devendo favores, assim, vice-versa, né? Do político para o empresário, a mesma coisa, o STF deve favores a quem indicou eles. Imagina você ser indicado por um cargo vitalício, na qual você se aposenta com salário fixo. O mesmo salário do STF, amigo, é o que a gente paga para eles até na aposentadoria, não muda. Quer dizer, gente... da vida, né? Os caras se aposentam, o STF é uma vaga garantida a vida inteira e ninguém tira eles, não existe ninguém superior, é Supremo Tribunal Federal. Eles prendem, eles soltam, eles fazem o que eles quiserem. Quer dizer, eu acho que isso tinha que ser um concurso público. Outra coisa que eu acho um absurdo é isso, é a Beth me indicar, eu vou ter que ficar a vida inteira devendo favor para ela. Se todo mundo na família dela, um exemplo, né? Se a família dela, alguém fizer alguma merda, eu não vou poder prender alguém, porque assim... A Beth me indicou para o STF. Quer dizer, a indicação do STF praticamente é um aparelhamento do Estado. Todo mundo que indicou foi Fernando Henrique, na época indicou o Gilmar Mendes, agora veio o Alexandre de Moraes, quem indicou foi o Temer, a Dilma indicou 2 ministros, se eu não me engano, 2 também, o Lula indicou mais 2, quer dizer, o STF trabalha para o PSDB, para o PT e para o Temer. Quer dizer, o Temer nunca vai ser preso, o Joesley Batista, que era aquele empresário da Friboi, o cara está até hoje em Nova York, lá, feliz da vida, não vai ser preso. Quer dizer, tem uma série de problemas totalmente, que a levantou, né? Tem muita coisa... Sabe? Então a gente para pensar, por mais que a Lava Jato pegou um monte de gente, o STF já soltou mais do que a metade. O Cabral está preso, não sei como. O Cabral é um milagre, porque assim, o Cabral roubou muito, entendeu? O Cabral fez força. O Cabral fez muita força. Gente, cara, é aquela coisa... Deixa eu encerrar aqui no Instagram. Gente, deixa eu só agradecer a todo mundo que entrou aí no Instagram, que acompanhou com a gente essa live aqui nesse debate com o Anderson. Ficou faltando muita coisa para a gente discutir. Eu aviso vocês na próxima live, tá bom? Grande beijo, boa noite para todo mundo que esteve aí com a gente. Até mais. Ô, Beth. Só para encerrar aqui. Ô, Beth. A Rejane tá pulando aqui, ó. Tá brava, ela falou que partidos de esquerda são plurais, são pela coletividade. Falou que o Bolsonaro tem todas as características de um fascista. Também está querendo saber qual o projeto interessante que um ministro, o presidente, apresentou até agora. Eu acho que está indo. No começo, que eram os 3 pontos para ele destacar. Eu acho que ele estava... Anderson, eu acho que ele estava conseguindo estabelecer alguns critérios e parâmetros até chegar a pandemia. Com 1 ano, ninguém faz nada. E chegou a pandemia e a gente perdeu 2020, quiçá 2021. Então, ou seja, isso vai comprometer completamente o governo dele. Agora, o que ele... Beth, o que ele tem que... Você não acredita também que a pandemia foi uma oportunidade dele fazer um bom governo e sair melhor disso? Sim, completamente. A única coisa que eu espero do Bolsonaro, de verdade, que ele deixe pelo menos como legado as reformas. A tributária, administrativa, é o mínimo que eu espero dele. Foi o único ganho que ele teve até agora, né? Porque era uma coisa que estava tramitando já há 30 anos e não acontecia. Foi a única coisa positiva que eu acho que a gente pode destacar no governo dele, e isso se realmente concretizar. Agora, alegar que a pandemia veio atrapalhar, não. Eu acho que se ela fosse usada de uma forma positiva, ele pode sair muito bem dessa história. Mas poderia não é ter aglutinado, né? Ele não soube aglutinar isso a favor dele. Eu concordo. Sabe? Concordo totalmente. E foi pela falta de comunicação também, né? Total.
Comunicação péssima. Foi o primeiro ponto, né, gente? A comunicação foi o primeiro ponto. Eu acho o Paulo Guedes maravilhoso. Eu acho o Paulo Guedes um puta economista, sabe? Acho ótimo. Não, o trunfo que ele tem na vida hoje é o Paulo Guedes, né? Se ele perdesse o Paulo Guedes, já era. Tipo, ele tinha o Moro deu os vacilos dele, foi perdendo a credibilidade, e hoje ele tem o Paulo Guedes. Se perder o Paulo Guedes, meu amor, aí eu acho que ele tá em maus lençóis. É aquela coisa, eu acho que ele foi muita sede nesse processo todo de ideologia. Então, ou seja, o Van Traub, o ministro das Relações Exteriores, é muita coisa que, lógico, ele quer equilibrar as forças entre direita e esquerda, mas eu acho que foi com muita sede, foi com falta de habilidade, foi com muito rompante. E eu acho que hoje o Paulo ele deu Guedes, uma bola aí nessa de tentar acertar, né, com o novo ministro da Educação. O ministro da Educação é um negro, né? Ele botou um negro agora, né? Exatamente, ser negro tá na moda, tá em alta. Então hoje ele tentou de novo, mas aí, amiga, coisa, ver se ele atrai um público para ele. Não, mas assim, eu achei também legal. O cara tem um currículo maravilhoso. Você viu o currículo do... O cara tem um currículo maravilhoso. Tem um currículo muito bom. Entendeu? Mas, Anderson, você que é um cara que tem essa visão de mundo, você sabe que ser negro hoje está na moda, que isso aí não foi só pelo currículo dele. Com certeza. Não, amor, eu sei, mas olha só, eu fico vendo, cadê o movimento da favela venceu? Tipo assim, cara, por que os negros não falam, pô, olha esse negão lá, o cara estudou, ele é um exemplo, é legal a gente ter esse cara lá, entendeu? Agora o movimento negro caladinho, sabe, só fica... Mas o negro é o que a gente estava falando a outra vez também, eu acho que o negro, ele se coloca tanto nessa posição de inferioridade, né, que em vez de ele valorizar uma situação como essa, ele prefere sempre se recolher, se colocar como uma minoria, como sofrido. Vai deprimindo, o que eu acho que é uma perda muito grande. Sim, porque eles não se valorizam, exatamente. Exatamente, sabe? Em vez de ver a gente abrir os olhos deles, eles não conseguem entender. Né? E acha aí, que a gente tem. Isso, eles conseguem inverter a situação, sabe? Não, porque eu sou tão... o cara é negro, se o cara não fosse negro, não é isso, sabe? Aí te culpa porque você é branca, privilegiada. Tá? Gente, quando é mulher, quando você vê uma mulher numa situação muito bacana, você fala, nossa, que legal, né? A mulher tá lá nos representando. Eles não veem dessa forma, infelizmente. É mais fácil te julgar porque você é branca e você nasceu numa família, né? Você teve um privilégio por ser branco. Gente, tem quantas brancas na favela? Tem famílias brancas morando na favela. Não, e você sabe que eu já escutei isso aí um dia, né? E... você fala isso porque você mora na Barra e tal. Falei, se você realmente não me conhece. Você sabe de onde eu vim? Você sabe de onde eu vim? Não sabe. Então, não venha. Porque, assim, Anderson, é muito fácil a gente se colocar numa situação de inferioridade, sabe? Isso. Imagina você se eu ficasse levantando a minha bandeira o tempo todo. Olha só, eu sou a caçula de 7 filhos, fui criada numa favela, sim, sabe? Tenho maior orgulho. Volto lá na minha comunidade, vira e mexe, tô lá, tô junto com todo mundo. Fui lá essa semana levar a cesta básica. E o meu discurso, sabe qual é? Todo mundo, ai, Betinha, que bom que você tá aqui. Falei, cara, o ideal seria que eu não estivesse aqui. Eu não queria estar aqui. Eu não queria estar nessa posição. O legal seria se você, assim, todo mundo da minha idade, né? Se você tivesse corrido atrás como eu corri, se você tivesse estudado como eu estudei, pra gente não estar passando por essa situação. Mas as pessoas acabam, sabe, o tempo todo se colocando nessa posição de pobre coitado, de que eu não vou conseguir, de nananana. Vira uma autodefesa muito grande. Não mas esse é assunto para 2 programas. Isso é muito sério, assim. Muito sério mesmo. E acho que as pessoas têm que melhorar essa autoestima nesse quesito, sabe? Mas aí que tá, isso que me dói. Tiveram 30 anos para melhorar isso. Cadê o projeto de saneamento básico que foi aprovado agora, essa semana? Pô, entre tantas outras ações que poderiam ter melhorado a qualidade de vida da população brasileira. Então, assim, eu prefiro ter calma. Eu prefiro esperar. Eu também, por exemplo, E o pessoal ainda votou contra, você viu? O pessoal, o PT, votou contra o projeto de saneamento básico, gente. Não dá para entender. E assim, a gente tem que ressaltar que assim, a única forma dessas pessoas conseguirem alguma melhora na vida é a educação. E a nossa educação está cada vez mais de lado, né? Sim,
É foda. A nossa educação tá um negócio Isso não é vergonhoso. mas, amiga, não é mais educação. É manipulação para o cara pensar com pensamento de esquerda. Infelizmente, o Saci Pererê. Aí falam, o Saci Pererê é negro. Vamos tirar. Gente, tiraram a Noviça Rebelde. Porque a empregada da Noviça Rebelde era uma senhora gordinha e negra. Tiraram o seriado. Quer dizer, gente, o racismo ele está entrando de uma tal maneira que você não pode mais chamar seu amigo de negão. Vem cá, negão. Seu namorado não pode chamar seu namorado. Vem cá, negão. Não pode ir lá. Eu sofro com isso, porque o Anderson conhece o Eduardo, talvez não, mas o meu namorado é negro. E vira e mexe, assim, eu me vejo numa situação que você realmente tem que ficar se polindo, né? Você tem que ficar pensando o tempo todo o que vai falar, né? Não, e bonito, né? Essa naturalidade. Ô, Beth, mas não seria tão legal se a gente não tivesse que estar discutindo isso, né, cara? Mas é o que a gente sempre fala. Os caras que eu mais amo na vida são negros. São meus amigos. Eu vou te falar, se eu fosse fosse sentar, negra, conversar, tomar uma cachaça, brincar, falar. De TV para falar sobre isso. Sim, eu acho que se ela fosse negra, ela não ia deixar ninguém usar a cor da pele dela para fazer militância. Você não vai me usar. De jeito nenhum. Entendeu? A gente falando, cara, eu não sou mercadoria. Mas existe esse movimento também, Anderson. Está existindo esse movimento também. Eu acho que tudo vale a pena. Eu acho assim. Não, hoje em dia está acontecendo o contrário, né, Anderson? O que eu brinquei assim, falando, tá na moda ser negro, porque tem muitos negros na própria Globo. A Globo fez um especial aí, esses dias, para falar dos negros, que tinha jornalista que nem negra é, levantando a bandeira que é negra. Exatamente, cara, exatamente. Nossa. E a Glória Maria já estava antes. Fala, não, a Maju é a primeira negra apresentando o jornal. Gente, a Glória Maria há 200 anos, entendeu? Porque quer surfar nessa onda mundial do negro. Da lacração. Exatamente, sabe? Não dá. Isso dá um nó na nossa garganta, que a gente se sente culpado por ser branco, ou sei lá, entendeu? Eu sou moreno, minha família tem negros, entendeu? Aí eu falei, gente, aí você se sente meio culpado, parece que o racismo está invertendo. As pessoas te olham com ódio. Voltando a falar dessa questão pessoal, ele tá lá dentro, não sabe, mas uma vez ele postou uma foto nossa e antes ele namorava uma negra. E aí a gente começou a namorar uma loura. Nossa, um povo negro falando para ele que ele era palmiteiro. Ou seja, traidor. Ele também tem um racismo entre eles. Que eu falei, não, traidor do movimento. Eu vi isso na minha vida. Que história é essa? Traidor do movimento. Eu sei como é que é. Se eu der minha opinião, vamos chamar de machista. Então não vou nem falar nada. Dá sua opinião. Pô, cara, olha que bacana. Pô, o cara namorou a negra, agora namora uma loura. Pô, cara, isso é coisa... Ué, rapaz, dali a pouco ele namora uma ruiva. Ou ele casou com você, ou ele casa com você. Mas, ué, meu Deus do céu, mas que coisa boa se ele pôde conhecer uma negra que ele teve possibilidade. Hoje ele conhece você, tá com você. Isso não importa nada, cara. Então, olha só, isso resume muito bem o que a gente começou. O amor, ele não diferencia absolutamente nada. O amor, ele é para todo mundo, para todas as raças, para todas as cores. É química, né, cara? Não tem, amor não tem nada a ver. É química da pele. Com nada, com nada. Química não vai rolar. Em comum, que é o que está faltando para o mundo, né? Eu acho que é química. Gente. Branco ou negro, você vai namorar a pessoa, é química. Você não vai escolher sentir química por branco ou por negro. Quando bate a vibe, você fala, meu Deus, o coração acelera. Você fala, gente, é essa pessoa. Não adianta. Entendeu? Incrível. Gente, amei a live. Muito bom, sempre muito bom. Mas você não me destacou os 3 pontos positivos do Bolsonaro. Já entendi que não tem mesmo. Não. É que hoje todos esses pontos positivos são contestáveis. Todos eles. Está difícil. Exatamente. Vamos deixar, então, para a próxima live 3 pontos positivos e 3 negativos. Você vai ter que responder essa também, Eduardo. Um deles eu acho assim... Mas vocês têm que me responder quem está falando mais hoje. O primeiro ponto para mim é que ele representa hoje um governo de direita conservador. Esse é um ponto que, para mim, eu considero. O segundo coisa também, é a agenda econômica. Se ele tivesse alguma coisa ainda do passado, amiga, a Globo já teria levantado a ficha dele, já teria aparecido corrupção. Realmente, o cara não tem nada no nome dele, que senão já tinham pego a rabiola há muito tempo. Olha, eles sabem... Capítulos aí. Eles sabem quantos cabelos tem na cabeça do Bolsonaro.
eles sabem de tudo e não acharam. Até que me prove isso, eu continuo achando que a vontade mas vocês já perceberam o seguinte, que a vontade de ser honesto, a vontade de ser honesto ainda é uma característica que eu prefiro aceitar e valorizar. É isso. Não. Agora, se não é... Bolsonaro mesmo, eu acredito que não vai surgir nenhum escândalo assim, não. Se acontecer alguma coisa, vai ser em função dos filhos. Também acho. O Flávio, infelizmente, o Flávio. Os outros, o Carlos, ele é bom com esse negócio de internet. Então, ele assustou, porque o cara, o tal do gabinete do ódio, não é nada mais do que acontece em qualquer instância, em qualquer esfera, seja para qualquer coisa. O cara é bom na internet. E aí estão pegando no pé do cara porque o cara é bom na internet. Crime contra ele não tem. O Eduardo é um político, está lá posicionado. O Flávio se deu mal, cara. Tem que se explicar, tem que... E eu vou te falar assim, eu acho até que ele deveria, se tem alguma coisa... Eu largava eu me sacrificaria pela proposta que o Bolsonaro fez desde o começo. O mínimo que o Flávio deveria ter feito era se sacrificar. Cara, olha, tá aqui, vai lá. E outra coisa, o que eu tenho que pagar? A lista. Eu falaria, tudo bem, o que você falou é verdade, ou ele assumiria alguma coisa nesse sentido, mas também falaria da lista da Alerj, que é uma lista gigante de rachadinha, que ele colocaria. É o André Siciliano, que roubou 50 milhões de reais através da secretária dele também. Ele teve um rolo lá também, entendeu? O André Siciliano, que ele é o presidente da Alerj hoje em dia, ele é do PT. Na verdade, eu acho, gente, que ainda vão surgir muitas coisas aí por trás disso. Acho que a rachadinha foi só um primeiro lance, porque a gente sabe que foi entregue também pelo Witzel, né? Essa história da rachadinha. Então vai ficar assim, um entrega uma coisa, outro entrega outra, sabe? Para ver até onde isso vai ser conduzido, né? E isso o povo sofrendo no meio. E o povo se ferrando no meio. Ninguém está aguentando mais tanta narrativa, cara. Não, o povo, a gente, né? O povo, a gente, na verdade, mas vive numa ansiedade, né, amiga? A gente não sabe para onde vai correr o barco. Jogo de narrativa, Anderson. Ninguém está aguentando mais isso. A gente quer efetividade, a gente quer eficiência, a gente quer gestão, a gente quer as coisas funcionando. Ninguém aguenta mais narrativa. Eu não quero mais saber de narrativa do Bolsonaro, do PT, do Lula. Eu quero ação, porra. Tem que resolver, cara. Tem que ser dar certo essa porra, cara. Infelizmente, tudo que é pauta boa para o Brasil, o STF está vetando. Pode reparar. Porque eles estão trabalhando ainda com a agenda do PT. Não adiantou tirar... O Bolsonaro atiçou demais essa história toda também. O silêncio perde muito tempo, na verdade, nessa troca de farpas, né? Se ele tivesse desenvolvendo o trabalho dele... Se ele tivesse sentado caladinho, silêncio... Só realizando e querendo ser menos palhaço, você me desculpa. Então isso cansou também, cansou quem gosta também, quem quer apoiar, quem quer apoiou. Porra, cara, vamos ser mais... Teve uma época que o Paulo Guedes, toda hora dando palestra, falando uma merda atrás da outra. Porra, vai trabalhar, cara, resolve os problemas desse país, porra. Depois você faz o que você quiser, cara, mas, porra... Eu acho que a comunicação foi exatamente para poder dar uma baixada nas merdas que o Bolsonaro fazia, né? Aí ele tinha que dar esse contraponto, né? E nisso vai se perdendo muito tempo, porque o Bolsonaro fazia merda, Paulo Guedes tinha que apagar o fogo. Então, no comecinho, o Onyx. Então, ficava o tempo todo nisso. E o tempo está passando, vem pandemia. Aí é muito fácil você chegar no final de um governo e falar, não, porque foi interferência da... Ele tem tudo na mão para desenvolver um bom trabalho, sabe? É o tal do tiro no pé que ele vem dando o tempo todo. Tá com tudo lá, vai resolver, vai fazer o teu trabalho. Esquece esse negócio de ficar de picuinha, de internet, de ficar o dia inteiro, sabe? Coloca a posição de presidente, ponto, e acabou. Molecagem, deixa lá para os seus filhos, que estão na idade de fazer isso, né? O mais novo. Um saco. Beth, um saco. Encheção de saco. O país está precisando de eficiência, de gestão, de ação. Saco, ter que ficar administrando todo dia uma narrativa nova. Porra, encheção de saco, cara. Tem que trabalhar, porra. E tá o foda. tempo vai passando e a necessidade vai chegando, aí você vai ficando refém mesmo daquela situação que o Anderson falou, porque vai entrando todo mundo no desespero, daqui a pouco vai ter um monte de militante lá mesmo, realmente, ou nele, ou contra ele, para ganhar uns 10, 15 reais, porque tá passando fome, entendeu? Para resumir,
Eu acho que a agenda econômica, as reformas que ele tem na mão essa oportunidade, que o Congresso está disposto a fazer, e até que se prove contrário à honestidade, são pontos positivos. O ponto negativo principal é a comunicação, que é tosca, que é cansativa, e eu acho que ele também tem que tomar uma decisão, ou ele vai ser presidente, ou ele vai ser pai dos filhos dele. Isso também é uma coisa que eu acho que também é um problema que ele precisa resolver. Exato, então, assim, eu vejo dessa forme, não sei se o que o senhor Anderson... Não, misturou. Quando mistura a família, né, cara, junto com o governo, é uma coisa muito complicada, entendeu? Então, assim, o Lula, pelo menos o Lula não tinha, né, filho dentro da política. Ele enriqueceu os filhos dele fora da política. O filho era só, Ele era só o caixa 2. Os filhos estão tudo ricos, mas fora da política, né? Catava cocô de elefante, né? A outra vendia Avon e ficou milionária, né? Dona Marisa vendia Avon e ficou... Quer dizer, gente, também vamos combinar, né? O Lula é um patife, né? Impressionante. Aquilo daí... Eu já tenho pra mim que Dona Marisa morreu de desgosto. É muita carga, né? É muita carga, né? E sabia muito também, né? Muito também, né? Pois é. Então, gente, é isso. Obrigada pelo bate-papo aí, bem descontraído, bem gostoso, bem enriquecedor. Beth, obrigado a você, obrigado, Anderson. Quando é que a gente vai repetir, hein? Vamos falar para marcar a nossa próxima live, hein? Mas, ó, Beth, eu tenho um convite para te fazer. Se o Anderson quiser participar também, eu já deixo esse trio aqui, porque eu estou fechando um convidado para o dia 10, está praticamente fechado. Eu, em off, eu vou falar com vocês, na hora que a gente encerrar aqui. Eu gostaria que vocês participassem. Esse trio aqui com esse convidado, aí eu vou falar em off aqui. Vamos encerrar, Beth? Vamos, obrigada então, viu, meninos? Obrigada por tudo aí, até a próxima. Boa noite. Obrigado, gente. Não desliga não, tá? O Rodrigo vai finalizar aí, gente. Obrigado aí, boa noite a todos. Rodrigo, obrigado. Anderson, Beth. Valeu. Beijo, amigo. Obrigada. Beijo, amor. Obrigado pelo convite, adorei. Obrigado. Namastê.